Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Hoje vamos estudar Juízes capítulo 6. Você sabe bem, meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, quase chegando ao final, e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então, a primeira coisa, leia o capítulo inteiro, leia o capítulo 6 inteiro. Depois, vem aqui, ouça o estudo, tenha mais informação sobre o texto bíblico, compartilhe esse estudo com pessoas que você ama, para que elas também tenham mais informação, para que você edifique a sua vida e a vida de outras pessoas. O segundo recado que eu sempre dou é que você desenvolva um método sistemático de leitura da Escritura. Nós não podemos ler a Bíblia de maneira assistemática. Eu sempre aconselho a Bíblia 365, eu gosto, porque você divide a leitura do texto bíblico todo em um ano, você vai ler todos os dias um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios, e ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda, ou seja, de maneira sistemática. Mas você pode escolher outro método devocional que seja da sua preferência. O que você não pode é não ter um método sistemático de leitura da Escritura. Por último, mas não menos importante, procure aqui nos nossos canais digitais para que você possa ver quais dias nós temos estudos bíblicos e aquele que melhor encaixa na sua agenda. Nós vamos ler hoje Juízes, capítulo 6, de 1 a 10, e o estudo se chama O que é verdadeiro arrependimento? O que é verdadeiro arrependimento? Eu estou lendo na NVI e nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles, da região a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiu a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu os tirei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não deram ouvidos. A essa altura eu espero que já tenha ficado claro para você a maldade do coração humano. Eu espero que já esteja muito claro. O que acontece com o povo de Israel no livro de Juízes seria assustador se não representasse exatamente aquilo que nós somos. O capítulo 6 começa com a expressão de novo, e é exatamente isso. O versículo 1 começa de novo. Novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Parece um disco de apenas uma música, uma canção de apenas uma nota. O processo é sempre o mesmo. O povo se afasta de Deus e não o quer. É o retrato claro do coração humano. E nós já falamos o que significa esse fazer mal. Do versículo 1, fizeram o que o Senhor reprova. Fazer o que o Senhor reprova é se prostrar diante de deuses, de outros deuses. Isso está explícito no versículo 10. No versículo 10 o Senhor diz: Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvido. Para mim, ler a Bíblia e ver esse tipo de comportamento recorrente me leva a compreender o conceito que os teólogos chamam de depravação ou de corrupção total do coração humano. Significa dizer que nosso coração, que na Bíblia é identificado como centro de adoração do ser humano, foi danificado profundamente na queda. Ele passou a adorar as coisas criadas, ou seja, passou a ser idólatra e tirou o foco de Deus. Quando nós fizemos na nossa primeira jornada devocional na PIB Castelo, eu apontei alguns versículos que mostram essa característica do coração humano. Em Romanos 7,18, o apóstolo Paulo afirma que sabe que nada de bom habita nele. Em Jeremias 17,9, o profeta afirma que o coração humano é espaço completamente enganoso. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, Davi diz que ele é pecador desde o princípio. Também em Salmos 14, versículo 3, o salmista diz que não há ninguém
que faça o bem, nenhum sequer. Veja, o salmista diz: não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A Bíblia, portanto, deixa claro o conceito de corrupção completa do coração humano. No livro que eu sugeri no estudo de ontem, pedi que deixassem o link no estudo, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem, ele vai dizer o seguinte na página 79. Embora a nossa tendência hereditária para o pecado não significa que somos tão maus quanto poderíamos, isso quer dizer, porém, que nós, como Adão após ter pecado, somos incapazes de fazer algo que agrade a Deus. Temos falta de qualquer bem espiritual e, por conseguinte, somos incapazes de produzir qualquer bem espiritual diante de Deus. Embora, do ponto de vista humano, sejamos capazes de fazer coisas que pareçam boas para Deus, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Isso está lá em Isaías 64, versículo 6. Portanto, o versículo 1 do capítulo 6 mostra exatamente o que nós somos. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Como resultado disso, o próprio Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E veja, isso não significa que Deus precisou mover o coração dos midianitas para que eles fizessem o mal. Não é isso. Os midianitas eram um povo de coração mau, como qualquer ser humano. Ele apenas precisou tirar a mão de Israel. A pior coisa para a vida de um ser humano é quando Deus retira a mão dele e o entrega a uma disposição mental reprovável, como nós vemos lá em Romanos 1 e no capítulo 28. Aliás, leia o capítulo inteiro de Romanos 1 e você vai entender exatamente essa disposição mental reprovável. Quando Deus tira a mão, o ser humano está completamente perdido. E Deus tira a mão do povo de Israel e eles são assolados. O resultado desse tirar a mão de Deus é um povo que sofre, são forçados a abandonar as suas casas e fazer esconderijos nos montes inacessíveis. Você pode ver isso no versículo 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Tiveram as suas lavouras invadidas. Versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Não houve nada que ficou vivo em Israel. Eles pilharam as lavouras e as casas. Veja o versículo 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. E, além disso, Israel se empobreceu tanto por causa de Midian que os israelitas clamaram. Veja, no versículo, logo à frente, o versículo 5 diz: eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra e devastavam a terra. E aí, versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram socorro. Como falamos, a trajetória se repete. O povo cai novamente em sua idolatria, Deus os entrega nas mãos dos inimigos. Mas no capítulo 6, curiosamente, a primeira coisa que Deus faz não é levantar um juiz. Ele vai fazer isso a partir do versículo 11. Mas Deus levanta um profeta. Essa é a primeira coisa que ele faz. E por que ele faz isso? Bom, a Bíblia diz que por causa da opressão os israelitas clamaram ao Senhor. No verso 6 está escrito, e eu acabei de ler isso, que Israel se empobreceu tanto que os israelitas clamaram. Mas quando eles fizeram, Deus envia um profeta. E aí você vê nos versículos 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Isso está no versículo 8. Deus envia o profeta. E ele diz, o profeta, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não deram ouvidos. Antes de enviar a solução, como havia feito nos outros casos, o Senhor chama a atenção do povo. O Senhor chacoalha o povo. A razão para isso está nesse padrão repetitivo dos israelitas que mostra que não há verdadeiro arrependimento. Por isso o estudo de hoje é o que é o verdadeiro arrependimento. Deus precisa chamar a atenção do povo, pois ele só vê remorso. E qual que é a diferença entre os dois? Bom, a Bíblia separa bem remorso de arrependimento em 2 Coríntios 7:10. Nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que a tristeza segundo Deus produz arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz morte.
Tanto o remorso quanto o arrependimento são marcados por grande tristeza e aflição, porém eles são completamente diferentes. O primeiro, o remorso, é chamado de tristeza do mundo e não envolve a mudança do coração do homem. Por que ele não muda o coração? Porque o Keller vai dizer assim no livro dele: trata-se de uma tristeza com relação às consequências do pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequências, estará tudo bem. A pessoa com remorso não está triste pelo pecado, por afligir o coração de Deus e por profanar o relacionamento com ele. Então, o foco do remorso é todo horizontal. É um coração entristecido por ter perdido algum benefício terreno. Quando os problemas passam, o remorso também passa e o comportamento ruim ressurge. Por isso, o capítulo 6 começa com de novo. No fundo, o que Israel vem apresentando ao longo de Juízes, ao longo do livro de Juízes, é remorso. Alguém com remorso está triste porque seus erros provocaram problemas na vida, mas não porque entende que pecou para o centro da sua vida, que é Deus. Por sua vez, o que é o arrependimento? O arrependimento se concentra na perda do Senhor e do relacionamento com Ele. Quem se arrepende se entristece porque perdeu a Deus, se entristece porque o seu coração é obscuro, se entristece porque perdeu o relacionamento com o Senhor. Arrependimento verdadeiro é uma tristeza gerada pelo próprio Deus, porque nós temos o nosso centro de adoração prejudicado e nós perdemos o relacionamento com Ele. Não porque nós perdemos as coisas, não porque as coisas estão ruins ao nosso redor, mas porque nós ferimos o coração de Deus e perdemos o relacionamento com Ele. Por isso, quem se arrepende de verdade se enche de gratidão pela obra da cruz, porque vê que nunca teria capacidade de fazer aquilo que o Senhor fez. Em Juízes 6, o povo está com remorso. Deus envia o profeta e dá o recado. Vocês estão clamando pelo sofrimento, mas não porque vocês perderam ao Senhor, não porque vocês me perderam. Nós devemos pensar muito sobre isso. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza profunda, porque que invade o coração humano quando ele entende que ele perdeu o relacionamento com Deus e que por isso ele está estragado. Deus te abençoe.